Bom, tudo bem, pessoal? Espero que estejam bem, se cuidando aí em casa, tá bom? O conteúdo de vocês já está na plataforma Google Classroom e no blog da escola também, tá? Eu estou gravando esse vídeo aqui para dar as instruções aí para vocês fazerem a atividade dessa semana, tá? O tema é o reino animal essa semana, né? O reino animal é dividido em dois grandes filos, duas divisões aí. Tem os invertebrados, são seres que não possuem ossos para sustentação, né? E tem os seres vertebrados, aqueles que possuem ossos que facilitam a sua sustentação e locomoção. Como o tema do trabalho são os animais vertebrados, eu preparei um resuminho aqui, uma apresentação de slides bem rapidinho para vocês revisarem essa matéria. Tá? Existem 5 classes de animais vertebrados: classe peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Vamos começar pela classe dos peixes, características gerais aí. Os peixes possuem coluna vertebral, são vertebrados aquáticos, respiram por brânquias ou guelras, né? Eles não têm pulmão, tá? A locomoção é por meio de nadadeiras, tem o corpo coberto por escamas protetoras que facilitam a vida na água, possuem glândulas produtoras de muco e são divididos em duas classes os peixes: condrictes, que são os peixes cartilaginosos, como exemplo os tubarões e raias, e osteíctes, são os peixes ósseos. Tá? Uma característica também dos peixes, eles são animais ovíparos, ou seja, botam ovos, reprodução sexuada e colocam ovos para gerar os seus descendentes. Vou mudar de slide. Classe dos anfíbios. O que significa anfíbio? Anfibios. Bios é vida. Anfi, dupla. Então, os anfíbios possuem vida dupla. Eles passam por uma metamorfose. O sapo, por exemplo, ele tem metade da parte da vida dele na água, quando ele é um girino, e depois ele passa para um ambiente terrestre e úmido, né? Então ele tem uma vida dupla, ele sofre uma metamorfose. Então as características dos anfíbios: possuem a pele muito fina e úmida, na qual não ocorrem pelos ou escamas externas. São animais que são incapazes de manter a temperatura do seu corpo constante por mecanismos externos. Por isso são chamados animais de sangue frio ou pecilotérmicos. Os peixes também não conseguem manter a temperatura corporal, tá? A exemplo dos anfíbios. Exemplos de anfíbios: salamandra, rãs, sapos, tá? Eu vou mudar de slide para vocês aqui. A classe dos répteis. Exemplo: jacaré, cobra, répteis extintos, os dinossauros, tá? Então, os répteis geralmente têm o corpo coberto de escamas e alguns têm uma carapaça com placas. As tartarugas, por exemplo. Tartaruga, o jabuti, cágado, são terrestres, né? Cágado também vive na água. E tem as tartarugas marinhas que vivem se deslocando aí por grandes quilômetros aí no oceano, né? Elas só vão até a areia para botar os ovos delas e depois elas partem de novo aí pro oceano sem fim aí, tá? Elas nascem de ovos, a exemplo dos peixes e dos anfíbios. Os répteis também colocam ovos. Alguns rastejam pelo solo, a cobra. Outros nadam, as tartarugas marinhas, os jacarés. Outros andam e nadam, né? Jacaré, crocodilo. Tem ossos, são animais vertebrados, como eu já tinha falado. O corpo dele possui placas para facilitar a sua vida no ambiente terrestre, né? Placas córneas. Vou mudar de slide. A classe das aves. Nas aves, consolidou-se uma característica essencial à ocupação do ambiente terrestre, que se iniciou com os répteis: a produção de ovos mais resistentes, providos de 3 membranas embrionárias. Só que as aves, elas possuem características mais avançadas. Os répteis já têm um ovo muito mais evoluído em relação a peixes e aos anfíbios.
Com os répteis, surge uma casquinha protetora em torno desse ovo que as aves mantêm também, né? Só que as aves, elas possuem já isolamento térmico, elas conseguem manter a temperatura corpórea delas, tá? Tem uma separação total de sangue venoso e arterial, pulmões compactos, eliminação do excesso de calor pelos sacos aéreos, que também permitem o voo desses animais, tá? E nem toda ave tem a capacidade do voo, né? Tem as aves chamadas de ratitas, que são as emas, e o avestruz, por exemplo, elas têm capacidade de se locomover, correm, né, pelo ambiente terrestre, mas as asas delas são atrofiadas, não são para o voo, né? O pinguim é outra ave que não tem capacidade de voo. Ele é bom para nadar. As asas tem uma adaptação ali, servem como remo, né, para o animal nadar ali em busca de alimento. Tá? Pinguim é um outro exemplo de ave que não tem capacidade de voo. Tá? Então eu passei para vocês ali, em termos de evolução dos animais vertebrados menos evoluídos, eu estou indo dos menos evoluídos, como peixe, anfíbio, répteis, aves. Agora eu vou chegar nos mais evoluídos, que são os mamíferos. Tá? Classe mamália, que vem de glândula mamária. Os mamíferos constituem o grupo mais desenvolvido do reino animal, mais evoluído, tá? O termo distintivo mamífero refere-se às glândulas mamárias das fêmeas, que fornecem leite para amamentar os filhotes, certo? Vários mamíferos vivem em todas as espécies de habitats, desde as regiões polares aos trópicos, desde o mar até as florestas mais densas e os desertos mais secos. Certas espécies selvagens são caçadas por esporte e outras por causa da sua pele. Alguns roedores e carnívoros causam danos a colheitas e às criações do homem, e algumas espécies são reservatórias de doenças. Os mamíferos domésticos fornecem alimento, vestuário, transporte e lazer ao homem. Tamanho pode variar desde os camundongos com menos de 5 centímetros de comprimento e pesando algumas gramas, até os elefantes e as grandes baleias. A baleia azul é o maior animal do planeta atualmente, é o maior mamífero do planeta. Tá? Ela chega até 31,5 metros de comprimento e pesa 119 toneladas, é muita coisa. Qual vai ser o trabalho dessa semana? Vocês vão fazer uma pesquisa de 1 a 3 folhas, bem simples, né? Um resumo, sobre essas 5 classes de animais vertebrados: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá, pessoal?